Fala galera, estamos começando aqui mais um podcast, para ser preciso, o podcast de número 6. O convidado de hoje, mano, é mais que especial, né, mano? É um grande homem, veio de longe, da Bahia. Eita, nós. Fala aí, João. Mas grande, figurativamente, né? Na live a galera vai ver, né? Ele é um grande e pequeno homem. Eita, nós. Não, mas o convidado de hoje é especial pra mim, né? Padrinho, né? Eu gosto desse convidado. Eu gosto dele, ele sabe que eu gosto dele. O presente foi bom, João? O presente foi bom. Não, mas eu gosto dele. É pouco se passou aí pra esse seriano que eu gosto. Eu tinha prometido uma acarajé Rapaz, pra ele. Não aguenta não. Não E aguenta agora não vai ter condição mais de ter, que o pessoal da acarajé foi embora. Aí, Brincadeira, hein? O João não aguenta vai não. ficar no cuscuz mesmo. O João não aguenta pimenta não, ele fala. Mas, lá, Com Eu vou lá. pimenta, né? Eu vou É lá. com pimenta. Fala, maninho. não, mas fala aí, Valdes. Se apresenta mais pra nós aí como convidado, pra galera te conhecer. Rapaz, uma alegria pra mim poder ter essa oportunidade, né, esse privilégio de ter sido convidado por vocês e conversar aqui, bater um papo sobre esse assunto, né, que iremos tratar e tantos outros mais que a gente tem aí que são importantes, a gente tem certeza disso. Queria parabenizar vocês pelo trabalho e dizer e trazer o incentivo que continuem, que permaneçam, que trabalhem assim. Amém. Que Deus seja glorificado através desse trabalho. Eu tenho certeza que muita gente tem sido abençoado, né? Tem sido abençoada com esse bate-papo. Né? Eu acompanhei todos os outros e assim, de uma qualidade excepcional, e a gente agradece a Deus por isso, pela vida de vocês, e pede que Deus abençoe. Nosso pedido é que Deus abençoe e edifique a quem está nos ouvindo ou quem vai ouvir, né? A quem chegue, né, essa mensagem, esse bate-papo. Que Deus abençoe profundamente. Amém. Valdir, você está há quanto tempo aqui já na primeira igreja? 14 anos. Eita. 14 anos na cidade, em Itaperuna. Quanto tempo de ministério já? 16 anos. 16 anos, Eu vim depois de 2 anos de formado, que eu vim para cá. Voltei para Bahia, né? Sim. Fiquei lá. Você fez período. seminário onde? Fiz em São Paulo. São Paulo? Fui no JMC, Aham. São Paulo. E aí, depois de 2 anos que tinha terminado o seminário, nós terminamos em 2013 e chegamos aqui já há 14 anos. Pô, legal, legal. Pai de 2 filhas, lindas. Isso. Casadaço. A Claudineia, minha esposa, né? E a Ayla e a Maia, né? São 2 princesas. Aliás, 3 princesas, né? É uma rainha e 2 princesas, como eu digo. Ela em casa. É uma coisa maravilhosa que Deus me deu. Só você de homem na casa. Mas tem que dar conta. Tem que dar conta. Fala, maninho. Mas, Valdes, pelo visto que a gente vai tratar o assunto hoje, um das que a gente vai ver mais agora acontecer é programações como essa, através de lives, vídeos, por causa da situação, né, do coronavírus. Então, acho que o recurso que vai ser mais usado dos dias para cá, de um tempo para cá, vai ser esse. O que você acha aí disso? Pois é, rapaz, é interessante isso, né? E eu vejo a mão de Deus em tudo isso, cara, assim, um Deus sendo misericordioso e gracioso conosco. Nosso tempo a gente pode transmitir, por exemplo, um culto e as pessoas em casa podem assistir, podem, né, interagir com você através da rede social. Nós vivemos esse tempo, que é realmente tempo para isso, é tempo de não estar junto, né, com muitas pessoas, em um grupo grande, como igreja, né, e a igreja tem a sua responsabilidade nesse papel, e nós temos esse recurso, não é? O recurso de transmitir pela internet um culto, seja uma live, seja através de um vídeo gravado e as pessoas poderem ver depois. Eu entendo tudo isso como uma boa mão de Deus, né? Como uma providência de Deus sobre a nossa vida, sobre nós, o nosso tempo. O tempo em que vivemos hoje, né? E a gente enfrenta essa e algumas outras que virão. Nós iremos falar sobre isso daqui. Sim. A gente vai falar sobre a questão
desse tempo e tudo isso que tem acontecido, né, o momento, o assunto do momento. Então, eu entendo de que a boa mão de Deus está sobre, né, essa situação. Eu estava vendo um vídeo, foi antes de ontem, e muitas das vezes nós não entendemos a parte de mídia da igreja como até mesmo como um ministério. E agora é o que estamos precisando fazer. Pois é, cara. E é um ministério, hoje um ministério importantíssimo. Sim, né? sim. Imagina, por exemplo, aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que não pode vir à igreja. Exato. Né? E ter o privilégio de, não é só de assistir, é o privilégio de estar, né? Verdade. E muitas vezes até mais do que quem está fisicamente, porque está lá assim, né? Muito mais presente, né? Sim. Até assim, está mais perto do grupo de louvor, está mais perto do pastor, entendendo Verdade. mais e melhor do que quem está no próprio templo, né? Verdade. A qualidade que chega e tudo mais. Isso é uma bênção de fato para nós. Eu posso, por exemplo, ter a oportunidade de assistir cultos lá da minha terra, na Bahia, com queridos meus lá, não é assim? De hoje ter esse privilégio, né, de poder matar a saudade e ver pessoas e outros amigos que estão fora. Ontem, por exemplo, eu conversava com amigos, dois estão em Boston, outro está em Fortaleza, outros estão na Bahia, outro em São Paulo, eu aqui. A gente simplesmente divide uma tela e conversa e toca e canta e, Legal. né, toca instrumento ao mesmo tempo, a mesma música cantando, ou seja, quando a gente podia fazer isso? Né? Nem É um imaginava. tempo privilegiado. Nós somos privilegiados no tempo em que a gente vive. Verdade, verdade. Maninho, só rapidinho, para todos que estão nos escutando, para todos que estão nos ouvindo, nos vendo, quer dizer, também evitem que sair de casa. A gente estamos reunidos aqui, mas com bastante, como é que eu posso dizer, com bastante sabedoria, lavando bem as mãos, passando álcool em gel, para poder levar com bastante cuidado, para levar a mensagem para todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Mas se não tiver motivo para sair, fique em casa, cuide dos seus filhos, dos seus avós, dos seus pais, lavem bem as mãos, continue passando álcool em gel, evitem sair. Hoje estamos aqui reunidos, mas não é para estarmos à toa, tal, mas sim para levarmos uma mensagem para quem está nos escutando. Sim, e temos feito nossa parte, né, obviamente, mas nossa cidade, graças a Deus, ainda não tem nenhum caso. Então, a gente está evitando sair, obviamente, né? Nós somos da cidade de Itaperuna, mas todo cauteloso e coisa e tal, e ainda nos proporciona fazer isso. Mas, graças a Deus, a tecnologia de hoje, como o Valdson disse, não vai precisar parar. Podemos fazer uma chamada de vídeo e gravar da mesma forma que vai dar para continuar tendo. Eu queria, assim, em cima do que o Elber falou, falar sobre isso, dizer para cada um que a situação é de fato grave. Que não assim, pense, e a gente escuta mesmo, ouve pessoas falarem, não, isso daí é isso, tal, é um jogo político, que é isso. Não importa. Ontem eu usei a seguinte metáfora. Está vindo uma bala de revólver em minha direção. Alguém atirou. Eu vou procurar saber quem foi que atirou, de que marca de revólver foi. Eu vou querer saber disso. Eu quero sair fora da bala. Eu não quero ser atingido com a bala. O momento é esse. Sim. O momento é esse. Eu não vou investigar e saber a causa, o que foi, quem foi, como foi. Eu quero me livrar. E tem que ser assim, a minha família e todos. Então, tudo isso é necessário, nós devemos levar muito a sério, a situação não é brincadeira. Eu me assustei numa reunião essa semana com o prefeito da cidade e a secretária de saúde da cidade, quando trouxeram dados para nós, o seguinte, nós, numa cidade, né, de mais de 100 mil habitantes, né, João? Com certeza. Nós temos um leito no hospital que está preparado para receber se alguém chegue a ser contagiado com o vírus, para tratar disso. Um leito que vai ser isolado. Somente um. Somente um? Na UPA, nós temos 2 leitos. Então, juntando tudo isso daí, a gente vai ter 3 leitos. Não é só para Itaperuna. Tem mais 13 cidades circunvizinhas que a Itaperuna atende aqui.
Então a situação é esta, a gente escuta e ouve falar e chega até, né, pelos meios de comunicação que temos hoje, a situação de China, Itália e tantos outros países que enfrentaram isso daí, e o Brasil, em termos proporcionais, já está muito mais, né? Em termos de dias, em termos de casos, morte, casos infectados, muito maior, muito mais do que esses países. É o momento de se fechar, é o momento de levar a sério, é o momento, sim, né, de nos fecharmos em nossas casas, e eu digo que ter essa condição, né, de conscientizar da situação que é, de fato, complicada, difícil, séria, e orar. Colocar diante de Deus, buscar a graça e a bênção do Senhor sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, né, sobre o mundo. Sim. É necessário que tais coisas aconteçam. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. Eu voltarei em breve. Nós temos visto muita reportagem, né, nas redes sociais, na televisão, todos os lugares estão falando sobre isso e é muito bom. Porém, hoje nós queríamos falar, aproveitando o Valdson aqui, nós queríamos falar um pouco do panorama bíblico no momento que estamos vivendo. Tem um texto lá em Lucas, capítulo 21, versículo 10 e 11, que diz o seguinte: Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Valdes, é exatamente isso que estamos vivendo? Já é essa, vamos dizer, essa revelação de Cristo já está acontecendo em nossos dias já? A gente precisa sempre fazer essa pergunta, porque em tempos de epidemia, e nós não vivemos a primeira epidemia, Sim. Não é a primeira praga, né? Não é o primeiro momento em que muitas pessoas morrem por conta disso, de a gente entender isso, né? Se a gente fizer a pergunta se é o cumprimento de uma profecia, a gente tem duas respostas para isso, e a gente vai buscar aqui responder justamente isso. A primeira é que é sim, né, cumprimento de uma profecia. A segunda é que não é cumprimento da profecia. Aí nós vamos explicar, né, isso daí a partir de vários textos. Já se tratando de Lucas, a gente pode dizer que Sim. que é cumprimento, sim, né? Não essa epidemia em especial. Entendi. Né? Nós vamos pegar agora o coronavírus e vamos dizer, está se cumprindo a profecia, então Cristo está voltando, não é? Então, entender isso, mas entender de que sim, é cumprimento do que Cristo falou que iria acontecer. Então a gente pode dar uma resposta objetiva e clara, é cumprimento da profecia de Cristo e da profecia de vários profetas, né, falando sobre o que iria acontecer. O que a gente entende é de que não nos dá a condição de dizer, não, Cristo está voltando, né? Arruma as coisas aí, vende tudo que você tem, aproveita a vida que Cristo está voltando. Não, né? Não podemos chegar a esta afirmação. Esse texto de Lucas, em especial, fala sobre rumores de guerra, Sim. Fala sobre dor, fala sobre peste, fala sobre todas essas situações acontecendo. Mas é interessante o seguinte, percebermos de que sempre existiu. Sim. Sempre existiu. Desde que o pecado entrou na humanidade, sempre existiram pragas, guerras, rumores de guerras, sempre existiu a própria, nós vamos ver um texto em Romanos que fala sobre isso, né? A própria natureza gemendo, né? E aí natureza, tudo, né? Toda a criação, Sim. Não é só natureza, árvore ou terra, não, é nosso corpo também, e tudo que existe, né? Gemendo pela volta de Cristo, né? Ansiando, esperando a volta de Cristo, e todo esse sofrimento, toda essa angústia, mas isso sempre aconteceu,
né, desde que o mundo é mundo e o pecado entrou no mundo. Isso sempre aconteceu. Então, nós temos duas respostas. Uma que é cumprimento sim de profecia. Isso, faz parte da história. Princípio, né, vamos dizer. E outra que não. Que não é o coronavírus, não seria ele, né, exclusivamente o cumprimento de uma profecia específica. Sim. Né? Tem texto na Bíblia que as pessoas pegam e vai mostrar de forma clara e agora, né, dizer que foi uma profecia e está se cumprindo. Nós devemos ter o cuidado, na nossa interpretação da Bíblia, de entender essas coisas. Né? Pegar texto do Antigo Testamento e dizer está se cumprindo, né, a profecia. É certo até determinado ponto e é errado se a gente querer aplicar aquilo ao nosso tempo hoje, exclusivamente ao nosso tempo e exclusivamente a essa epidemia, né? Que é uma epidemia séria, né? Epidemia que não podemos, né, dizer, não está acontecendo, não é nada, vai passar. Não, a gente não tem nem ideia. Não conhece? Do tamanho disso, né? Nós não temos ideia. Nós estamos agora em um tempo em que a gente não sabe, né, que se de fato vai chegar ou não aqui. Chegando aqui, o que vai acontecer com as pessoas. Nós não temos nem ideia. Né? Nós estamos agora, nesse tempo, vivendo isso, vivendo essa incerteza desse momento. Se é o cumprimento da profecia, se Cristo vai voltar amanhã ou depois, nós não sabemos, nós não temos essa ideia. O que temos de forma objetiva é que nenhuma profecia bíblica, né, seja Velho Testamento ou Novo Testamento, é para uma epidemia em especial, seja essa ou qualquer outra, que já passou ou que virá. Sim. Fala, Joãozinho. O Valdes, como você mesmo está dizendo aí que está aí na história do Evangelho sobre essa questão de algumas epidemias, você acha que nesse momento que nós estamos passando, a igreja não está ficando meia isolada no sentido assim, vamos botar como os membros da igreja. Os membros da igreja estão deixando as próprias pessoas do mundo com medo. Em vez de tranquilizar, acalmar as pessoas, o próprio membro da igreja está deixando as pessoas com medo nesse sentido. Eu entendo assim também, João. Por exemplo, quando alguém usa um texto bíblico e manda para um grupo, dizendo, olha, é isso mesmo que vai acontecer, tal, e começa a mostrar, sabe, fazer uma coisa mística. Sim. De tudo isso acontecendo, eu entendo como uma disseminação do medo. E não é esse o papel da igreja. Não é esse o papel da igreja. Isso não é um ensino correto do que a Bíblia traz. Não é alertar. E eu entendo de que tudo isso é oportunidade para alertar. Né? E é um alerta, sim. Um alerta para todo o povo e para todas as pessoas. Mas pegar um texto bíblico sem contexto e pegar o texto e jogar num grupo ou falar alguma coisa, né, talvez causar medo. E o momento não é de causar medo, não é de causar pânico. Pelo contrário, é um momento de trazer paz, é um momento de mostrar a verdade da situação do que está acontecendo. Dentro disso, por exemplo, vem a questão as igrejas. É correto as igrejas fecharem suas portas, as igrejas agora é que tinham que abrir as suas portas para as pessoas irem, não é, para lá buscar abrigo e consolo. Não, o momento não é de ajuntamento. O momento não é de ajuntamento. O momento é de ficar em casa. E quem está em casa, ouvir uma palavra, receber mensagens que trazem conforto, calma, e que sejam mensagens, e eu entendo que assim, que a verdade dos fatos sempre vai nos acalmar, né? Eu saber de fato o que está acontecendo, como por exemplo, você saber de fato o que está acontecendo na nossa cidade, que não existe ainda nenhum caso confirmado, isso não te traz calma? A mim traz calma. Sim. Em vez de ficar naquela, né, sem saber e tal, aí o pessoal faz questão de dizer, não, é mentira, tem casos sim, e começam então a disseminar isso, é mentira. E alguém disse, não, é porque estão escondendo. E, por exemplo, nos órgãos, né, da cidade, os órgãos que podem responder por isso, e os órgãos responderem dizendo, não
não tem nenhum caso. Eu estou falando isso porque, por exemplo, lá na Bahia, a 1.700 quilômetros daqui, as pessoas estão vivendo a mesma situação que nós estamos vivendo aqui, no outro canto do Brasil, vivendo justamente isso. Casos de pessoas que vieram de Itália, casos de pessoas que vieram de São Paulo e chegaram lá e estão isoladas, estão em quarentena, estão sendo tratadas e recebendo. Mas até agora, os testes que fizeram, vocês sabem que não tem teste para todo mundo, né? Não vai ter teste para todas as pessoas. Fizeram um teste nessas pessoas e deu negativo. Eu entendo que agora é papel nosso de poder dizer isso, né? Levar essa mensagem, ou levar essa informação. Teve 4 aqui também que parece que né, foi descartado. De que deu positivo. Então, isso, né, sendo a verdade, isso vai nos trazer paz. Sim. E também, se houver algum caso, de saber o seguinte: olha, existe um caso, foi confirmado, mas está isolado, estamos tratando. Ou seja, a gente precisa buscar os fatos verdadeiros, não divulgar fatos, fake e news, é um grande mal hoje, né? Infelizmente sejam essas questões aqui, se é profecia bíblica e a mensagem bíblica, e aí um pastor pregando, dizendo isso, e a pessoa replica essa mensagem, né? Nem escuta tudo, nem sabe se ela concorda ou não concorda, já manda para o grupo, já manda para outras pessoas. Como também essas informações, sendo boa informação séria e verdadeira, que repasse. É tempo disso e é responsabilidade da igreja. Não é causar medo, não é causar terror. Espalhar o caos. Espalhar o caos. Pelo contrário, é nossa responsabilidade levar paz, levar calma e levar a verdadeira informação. Mesmo, falando sobre isso, Valdes, eu estava ontem em casa, né? Eu até compartilhei com a galera. Ontem a gente teve um estudo através do vídeo. Sim. Compartilhei com a galera. Recebi um áudio de um rapaz já, uma pessoa cristã, evangélico, mas gente boa, como o Dorival disse. Gente boa, mas me mandou um áudio, cara. Um áudio assim, dizia tipo assim: a lua vai ficar vermelha, tome cuidado, quando chegar essa hora é o sinal. Naruto. Passem olhos na janela, abençoado e tal. Pois é, a gente vai tratar sobre isso aqui, falar sobre esses negócios tipo aqui. assim, eu falei, que mensagem é essa? Parece um caos mesmo, tá ligado? Um filme de terror, uma coisa absurda. E eu acho que a gente tem que ser fonte de esperança e não... Pois é, e não é isso que vai convencer as pessoas. É verdade. Do pecado, da justiça e do juízo. Não é o medo, não é o terror. Você pode até levar alguém, como é costume, né, a questão da conversão, alguém levantar a mão e ir na frente da igreja, ou até numa live fazer a pessoa aceitar Jesus. Sim. Dessa forma, mas não vai ser através do terror. É o Espírito Santo que convence. É verdade. Não é? E sempre vai ser. Não tem essa desse evangelho do terror, não é? Pelo contrário, você tem que falar a verdade, não é? E a verdade é o que a Bíblia nos ensina. E ponto final. Nós queremos ter métodos, né, muitas das vezes. Isso, aquilo. Não é que é contra isso. Nós temos que ter, eu vejo assim, visão de algumas coisas, óbvio. Mas nada substitui o Espírito Santo. E uma das coisas que eu lembro do retiro, e ficou marcado por ele ter contado isso, foi o pastor Josias, lá da igreja do Vale dos Ipê, da Igreja Batista. Ele disse que ele estava lá com uma programação, Valdes, e pessoas vieram a se converter através da programação e tal. O irmãozinho chamou ele. E quantos se converteram, pastor? Eu sei lá, eu não sou o Espírito Santo. Aí ele foi e falou isso pros irmãos. Uma risaiada, né? É necessário que tais coisas aconteçam. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. Eu voltarei em breve. Eu quero pegar o gancho aqui do que Elber falou, do irmãozinho lá atrás que falou do negócio... Tem gente querendo fazer o trabalho do espírito? Da lua, né? Da lua. Sim. Que a lua virou sangue e tudo mais. Pois pega Naruto. Esse gancho, porque o que é que a gente precisa aprender sobre essa questão desse... Se é profecia ou se não é profecia. Como é que a gente vai interpretar a Bíblia? Como é que eu vou saber se é ou não a profecia se cumprindo? Não é? Sim, legal falar assim. A gente não vai ter a condição de olhar, por exemplo, para um texto bíblico e dizer, não, esse texto bíblico está se cumprindo, né? ou
ou querer pegar um versículo bíblico e aplicar a uma situação que está acontecendo agora. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Quer ver, olha só, um texto bíblico e uma profecia. Eu queria fazer a pergunta para vocês e para todos aqueles que escutam. Joel profetiza a respeito da vinda do Espírito Santo. Está aberto. Capítulo 2. É sobre essa questão da lua, né? E ele diz que derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E aí a profecia parte, né? Continua. E aí fala sobre, por exemplo, os filhos e as filhas profetizarão, os velhos sonharão e os jovens terão visões. Isso, né, a profecia. A profecia continua. E a maneira de interpretar é a mesma e da mesma forma, a gente deve entender. Até sobre as servas derramarei meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas e fumaça. E aí tem a demonstração ou a dica, né, de quais são esses sinais. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí acontecerá, tal, e derramarei o meu espírito. A minha pergunta é, essa profecia se cumpriu ou não se cumpriu? A profecia do derramamento do Espírito. Se cumpriu, quando se cumpriu? Em que tempo? Em que época? Em qual lugar? A gente sabe que se cumpriu essa profecia. Sim. Né? Se cumpriu lá em Atos, capítulo 2, é relatado o próprio Jesus dizendo, né, e derramarei sobre vós o meu Espírito, tal, e se cumpre lá a repetição da promessa em Atos capítulo 1, versículo 8, e o derramamento do Espírito quando eles estão lá em Jerusalém. O texto fala sobre o grande e terrível dia do Senhor, não é? Então se cumpre o derramamento do Espírito. A profecia de Joel tanto vale para esse tempo, quanto vale para o grande e terrível dia do Senhor. Entendi. Que aí a gente deve entender isso. Mas a minha pergunta é, cumpre-se a profecia, e os sinais? Sim. E os sinais? Os jovens sonharão, os velhos terão visões. Né? Os meus servos, quando a gente escuta alguém falar dessa profecia, quer ver gente profetizando, quer ver velho sonhando, quer ver, sabe, muita coisa assim. E outra coisa mais, e a lua? O sol não parou e a lua não virou sangue. Aqui fala de coisas grandes, fala, sabe, é um grande acontecimento. Fenômeno muito grande. E aconteceu. O Espírito Santo veio, não é? Foi um fato, foi uma realidade, histórico, aconteceu. Né? Houveram sinais, fala sobre, por exemplo, Atos lá fala línguas como de fogo. Sim. E outras expressões, fazendo essa ligação, né, com Joel sobre a profecia, mas não precisou desses sinais para que essa profecia acontecesse. É uma linguagem usada pelo profeta para mostrar a grandiosidade do acontecimento. Aconteceu. Aí vem o grande e terrível dia do Senhor, não é? Que são as profecias relacionadas ao fim dos tempos, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é? E aí, não é? Também o que cabe aqui, né? O sol parou, a lua virou sangue. Sim. São coisas terríveis, coisas grandiosas. E aí, como, né, o coronavírus, é um sinal, ou um sinal dentre... Faz parte dos sinais. Isso, né? Faz parte dos sinais, dentre tantos outros, né, que já tivemos durante toda a história e outros que virão. Sim. Né? E a gente entende isso e deve entender assim, né, como um sinal das profecias se cumprindo, mas não esse em especial. Aí eu vou esperar agora a lua virar sangue, né, e ficar, aí já era. E ficar assim, aí já era. Assustado em casa com esse medo. Não, se virar sangue já era. Eu não posso entender dessa forma, porque eu não seria uma boa interpretação da Bíblia. Isso nesse texto, né? Sim. Nesse texto. Hoje a gente estava conversando, né, Elbi? Acho que todo mundo. Não, acho que a gente não vê essas coisas, não. Isso é só o mundo todo parando. Não, só quem vai ver isso é meus filhos, meus netos. Aí. Né, maninho? Nós tava batendo papo. Porque eu penso, eu não me lembro, Valdes, assim, de uma pandemia, tipo,
Pois global, né? Eu falei isso com a minha irmã ontem, cara, no telefone. Eu disse, olha, por mais que a gente sabe, porque a gente é crente, a gente sabe dessas profecias, a gente sabe do cumprimento da palavra de Deus, que a palavra de Deus é fiel, mas as coisas nos assustam. Sim. Sabe, do jeito que vem, nos assusta. A gente espera e não espera, né? Eu não esperava isso para esse tempo. Eu não esperava viver isso. E a gente está vivendo isso. Só que ainda não é o fim. O texto de Lucas, é o princípio. O texto de Lucas fala sobre isso. Ainda não é o fim. É o princípio das dores. É o princípio das dores. A gente precisa ficar muito alerta e muito atento. Confiante, né, Valdo? Sim, confiante. E é um momento que serve para testar a nossa fé, Valdos? Sim. Eu entendo que sim. Porque é um momento que serve para a gente acordar. Sim. Sabe? Para a gente despertar e dizer, opa, isso aqui que eu sempre ouvi, isso daqui que sempre pregaram, que sempre as músicas disseram, e sempre a Bíblia fala, opa, isso não é invenção. Essas coisas, mas foi alguém que inventou. Como eu falei, eu não quero saber de onde veio, quem criou, eu quero saber o seguinte... Pular no chão. O meu entendimento é o seguinte, é fato, é verdade, está acontecendo. E se está acontecendo, a gente que crê que Deus, e aí não é um chavão falar isso, mas a gente tem essa fé de que Deus está no controle de todas as coisas, a gente entende o seguinte, opa, o que é que isso tem a me ensinar? Né? O que é que isso tem a me trazer? E até a questão mesmo de dizer, eu estou preparado? Né? Verdade. Eu estou preparado? Sim. Os sinais são sinais, e são sinais, né, que se aproxima a volta do nosso Salvador. E nós estamos de fato preparados, a gente precisa ficar esperto com relação a isso. É um sinal para que a igreja fique preparada, para que todos fiquem, para que todos entendam isso. Não podemos fechar os olhos, os ouvidos para isso daí. Estar em casa, né, e seja também esse momento para nós, de fazermos uma grande e uma reflexão mesmo da nossa vida, reflexão dos nossos dias. Quer ver uma reflexão básica que a gente precisa fazer? Será se a gente não estava também supervalorizando o templo e as reuniões? Será se isso não estava se tornando para nós uma religiosidade? Sim. A gente começa a descobrir que a gente pode fazer coisas e servir a Deus na nossa casa, não é? Verdade. E a gente sente falta dos irmãos, mas a gente pode servir a Deus nas nossas casas. A gente, por exemplo, descobre que a gente não depende de tanta coisa para viver e viver bem. A gente pode viver com o simples, não é? Então tem muita reflexão a partir de tudo isso que tem acontecido. E aí entender também essa questão do propósito de Deus. Deus tem um propósito geral, né, para o mundo, mas Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua individual com isso que está acontecendo. A gente precisa refletir, né, e ser sábio, né, ao ponto de mudar, de ser tocado e de ser transformado por Deus aquilo que a gente de fato precisa. E mostra a nossa pequenez também, né? Sim, mostra. Um vírus tão... Mostra o que o homem é, a limitação do homem, a limitação das autoridades, a limitação da ciência, a limitação de tudo, né? Mostra pra gente o que de fato nós somos. Verdade. Né? É necessário que tais coisas aconteçam. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. Eu voltarei em breve. Ô Valdes, pegando um gancho seu aí, é muito interessante isso. É porque as pessoas falam que é o fim do tempo. Jesus está voltando, mas as pessoas não pensam em mudar a sua vida, ela não pensa em mudar a sua caminhada. Simplesmente ela fala assim, está se cumprindo, que na Bíblia falam que ia acontecer isso e isso, mas as pessoas não estão nem aí, cara. Só falam que é o fim do tempo, que Jesus está voltando, mas as pessoas não... Parece que não cai a ficha dela assim, poxa, é o fim do mundo, cara. Peraí, eu vou ter que rever minha vida aqui, cara, botar a ordem na minha casa. Não, as pessoas estão assim,
só falando da boca para fora, entendeu? E aí, até irmãos mesmo falam isso. Eu até, esses dias lá na empresa, lá mesmo conversando, aí o cara, não, rapaz, isso está na Bíblia, vai acontecer mesmo, tal. Mas aí você vê o comportamento do irmão, é como o comportamento de um ímpio, entendeu? Tipo assim, as pessoas falam, mas não estão acreditando. Isso. Sabem, né? Mas sabem que é verdade, mas tipo assim, tomara que seja mentira. Entendeu? Sabe que é verdade. Cristo vai voltar, mas tomara que não seja agora, né? Entendeu? Porque eu não vejo ninguém. Sabe o que eu estou olhando nesse tempo? Eu não estou vendo ninguém. Sincero mesmo, né? Generalizando geral mesmo. Eu não estou vendo ninguém preocupado com isso. As pessoas estão preocupadas, sabe, muitas vezes, tem que comprar um álcool, tem que comprar aquilo, que faz parte desse momento que nós estamos passando. Sim. Mas você não vê assim, as pessoas chamam alguém para conversar, falam, cara, preciso conversar, preciso ter uma mudança de vida. Parece que assim, é nada, entendeu? Ao mesmo tempo que está preocupado com o coronavírus, mas não está preocupado com a volta de Cristo. Por isso que a gente tem que entender de que não é uma profecia se cumprindo especificamente o coronavírus. Ponto. Fechado o assunto. Sim. É a profecia se cumprindo. A profecia bíblica. É o que a Bíblia ensina se cumprindo. Mas não só, né? Isso. E a gente ter essa visão. Esse como um sinal. Um dos sinais. E se é um sinal, eu preciso ficar atento. Eu preciso acordar de que, é verdade. Tá no amarelo, né? Lá no semáforo lá. Se aproxima. A Bíblia nos ensina que é como a dor de parturiente, é como, sabe, o parto, são as contrações. E já começaram. E aí a gente entende esse período, né? Depois da vinda de Jesus Cristo. E nós vivemos esse período entre a primeira e a segunda vinda dele. Esse tempo é o tempo de espera, é o tempo de expectativa. A terra geme, a humanidade geme, nessa certeza de que Cristo voltará. Esse é o grande dia do Senhor, que Joel fala, e que os profetas falam, e que o próprio Jesus Cristo fala, o grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor virá. Nós não podemos fechar os nossos olhos para isso. E nos preocupar, por exemplo, eu vejo muita a preocupação das pessoas que têm a sua razão, mas, por exemplo, preocupada com a economia do mundo, né? O mundo, a economia, se eu vou perder ou não dinheiro, se eu vou perder ou não isso. Bom, eu já não tenho mesmo. Ou seja, tem essas situações. Se eu vou fechar ou não o comércio. Então tem muitas situações assim, dessa forma. Eu acho que tudo isso vem e tudo isso acontece, e da forma que tem acontecido, como você falou mesmo, a gente nunca viveu isso, né? O mundo nunca viveu isso, pelo menos assim, de forma global. Geral não, viveu em momentos, né, em que proporcionalmente morreram muito mais pessoas do que agora. Sim. E lá também, lá atrás, há tantos anos, décadas atrás, foi um sinal para que as pessoas ficassem espertas com relação a isso. Mas a gente vê as pessoas parecem que dormindo, não entendem como um sinal de que a Bíblia já tinha alertado e continua alertando, a porta da arca está fechando. Sim. O dilúvio vem, o grande dia do Senhor vem, para os quando Ló, recebe a mensagem e tudo mais, e que houve também um fim dos tempos, para Sodoma e Gomorra. Sim. Então sempre existiram fins dos tempos, sempre existiram. A Bíblia sempre apontou, há sempre sinais apontando para a volta de Cristo, seja no Antigo Testamento e no Novo Testamento, e sobretudo depois da volta de Jesus. Os sinais vão cada vez mais sendo mais claros, sendo mais nítidos da volta de Jesus. E eu diria para você que a gente nunca viveu algo tão claro e tão nítido como que a gente tem vivido hoje. Pelo menos eu pessoalmente. E tem mexido comigo pessoalmente, de entender o seguinte: o meu Salvador está voltando. Até de mudar a questão da pregação mesmo, sabe? De falar sobre isso, de alertar as pessoas e estar alerta quanto a isso.
Não é questão, eu não vou fazer planos para o futuro. Claro que vou. Eu tenho 2 meninas, uma de 6 anos, outra. Eu vou fazer planos, eu quero que essas meninas sejam felizes. Né? Eu quero também realizar sonhos e outras questões mais. Se casem, suas filhas, né? Deixa isso mais para frente. Então, assim, tem essas situações. As pessoas vão continuar sonhando e fazendo seus planos, mas nós não podemos perder de vista. Cristo está voltando. Seria uma boa mesmo, sabe? Esse negócio de mudar. É que não mudar, mas alertar as pessoas com a questão das mensagens. Eu acho que deve mudar o estilo de vida nosso. Sabe? Exemplos, essa reflexão deve fazer mudar o nosso estilo de vida. A gente deve viver entendendo que Cristo está voltando. Fazendo planos para o futuro, mas tendo isso em vista. Cristo está voltando. Se a gente for ver as pregações dos apóstolos, era taxativo. Era isso. Então Cristo vai voltar. Pedro escrevendo para um povo que vivia em crise, que vivia numa situação, muita gente morrendo, escrevia dizendo isso daí. Sim. O apóstolo Paulo escrevendo, e Tiago escrevendo, e tantos outros que viveram nessa expectativa de Cristo voltar naquele tempo, amanhã, período. Eles não pensavam da tarde. Daqui a 2020 anos, né? Vai acontecer um sinal, e aí não, entendem? Assim, não é... Se preparar para o hoje, né? Tá preparado pois é, preparado para o hoje, preparado para aqui e para agora. Vejo, Valdes, que acaba que a gente só se volta a falar sobre isso quando as coisas apertam. Sim. Pois é. Não fala, tipo assim, a tempo e fora de tempo. Às vezes, quando aperta a situação, a gente quer falar sobre essa questão de que o nosso Redentor vive, que ele vai voltar, que ele vai vir. Eu acho só quando chega uma situação crítica que a gente vai falar sobre isso. E é a essência, né? Porque, assim, acho que muitas das vezes nós perdemos muito tempo. Não é que... Não me interpretem mal, por favor. Não é questão de que não seja importante. Mas nós nos... portamos mais como vai ser nossa pregação, um exemplo, né? O que eu vou falar, aí a homilética, né? Que o pastor Valdes estudou lá, né? Aquilo tal jeito de ser falado. Mas, cara, nisso nós aprendemos nesses tempos a prioridade é Cristo, é pregar Cristo. Eu sempre tenho, eu acho assim, eu vou ser excomungado mesmo presbitério. Olha, vai não. Mas o único pastor até hoje que eu vi do presbitério que fala com essa questão de agora, presente ali, é o Valdes, cara. Todas as pregações que ele... Eita, mais doce que o café, tem, rapaz. Isso é porque eu tô aqui, gente. Todas as pregações que ele tem, cara, é uma pregação ali, para momento aqui, agora, mudança agora. Aquela própria pregação mesmo de Meu Redentor vive e voltar, como você pregou lá na Cidade Nova. É uma coisa que o cara está falando do coração. Eu acho que falta muitas vezes nas pregações você mostrar o seu coração, mostrar que você também tem sentimento nisso. E o Valdes, para mim, é o único pastor que até hoje me demonstrou isso no presbitério. Quer ver algo interessante com relação a tudo isso que está acontecendo? Não seria esse um dos propósitos que eu entendo que Deus tem, como eu falei, como um propósito geral. Sim. Propósito geral, a gente pode entender como um juízo de Deus sobre o mundo? Pode. Eu tenho aí pessoas, aí uma questão mais de interpretação também, tudo isso chegando no Brasil tal, e o Brasil blasfemou de Jesus Cristo por causa de escola de samba e toda aquela situação. Mas a gente não pode fazer essa leitura, porque isso não começou no Brasil, por exemplo, não atingiu somente o Brasil. Agora, é um juízo de Deus, né, sobre o mundo. Eu entendo que o juízo de Deus se cumpre de várias formas, não é dessa forma específica. Sim, unicamente, né? O juízo de Deus, né? Deus como juiz, mostrando para o mundo sobre tudo isso, que quem manda no mundo é Ele. Um chefe político não tem esse poder todo, não é? A ciência não tem esse poder todo. Uma nação, por mais poderosa que ela
queira ser ou tenha a força de ser, por mais populosa que seja, o maior exército do mundo, dinheiro, vem um vírus, né? Que o crente também não está livre de nada. Pois é, e mostra justamente isso, e mostra a limitação do homem. Porque E mostra o quanto esse homem precisa se voltar para Deus. Sim. muitas das vezes nós cristãos temos a leitura de julgarmos as pessoas ou até países e outras coisas. Lá acontece porque lá tem um monte de povo incrédulo nesse país Pois é. que não adora a Deus, por isso que acontece mais lá, por isso que está morrendo mais gente lá. Você vê várias pessoas falando isso, mas o juízo de Deus cai sobre o ímpio e sobre o que não é O sol brilha para todo mundo e É, a noite vem É para sobre todo todos mundo nós. também. vem, não tem essa não. É igual se uma igreja resolve, por exemplo, não fechar suas portas agora, nesse tempo. São Paulo, por exemplo. Sim. Eu tenho parentes lá em São Paulo, irmão, presbítero de igreja, sobrinho que é presbítero de igreja lá, e que trabalha também, tem os seus trabalhos, e, por exemplo, não estão mais indo aos trabalhos. Não é? Trabalhar mesmo. Trabalha de casa, computador proibido, não tem transporte. Em São Paulo, casos crescentes, né, dia após dia, Metrópole, sobre né? isso. E aí uma igreja resolve não acatar as autoridades e fazer porque ela tem fé e ela tem, né, a questão de que aí pega textos bíblicos, né, que são profecias dizendo que praga nenhuma chegará à tua tenda, né, como chega aí, e a pessoa vai nessa profecia e vai fazer seus cultos e tem alguém infectado que vai para uma programação como essa, num grupo que tem 100 pessoas. Nossa. Claro que vai infectar. É. Vai infectar e vai ser problema. Mas a igreja, né, que geralmente acolhe, dá a mão e tal. vamos lá. Tudo, e não precisa fazer isso, né? Só respiração, Respiração, toda essa situação. Né? E não adianta hoje querer dizer não, é falta de fé. Né? Aí você chega num lugar, tá a pessoa, não, vamos lá, tem que pegar na mão, meu irmão. Você não tem fé, não? Eu tenho fé, e a minha fé precisa ser usada, e agora é hora de usar a minha fé. E a minha fé agora é confiar no meu Deus, entregar nas mãos dele, ir para minha casa, cuidar de mim, da minha esposa e das minhas filhas. Consequentemente do próximo também. Do próximo. Sim. Não é? A gente tem os irmãos da igreja e a gente hoje tem essa, como a gente falou, né, esse privilégio de estar em plena. Eu estou mais presente hoje na casa deles do que tempos atrás que eu não tinha essa condição de ver a situação, de conversar com eles, com meus pais que estão lá na Bahia, de saber como estão, né, qual a situação que está lá. Então, tudo isso. Mas a gente precisa, nesse momento, respeitar e entender o momento que nós vivemos, o tempo que nós vivemos e usar, sim, a nossa fé. A nossa fé é em Deus. Um Deus né, depois a gente vai falar sobre e agora, né, o que é que Deus vai fazer, o que pode fazer, o que é que a gente deve, né, como a gente deve se portar diante de tudo isso, né, o que é que Deus quer, qual o propósito de Deus com tudo isso, né, com uma situação toda essa como a gente tem visto no mundo, não só na nossa cidade, no mundo todo vivendo, né, uma situação tão caótica como essa. Não, hoje lá na loja, né, a gente, guarda, né, municipal e tal, chegou, a gente estava meio portas abertas já, né, quando eu cheguei lá do almoço. Então a gente viu os guardas passando ali na calçada e coisa e tal, indo na trilha motos e no showzinho. Então o Ebo foi lá perguntar: oxe, o que os caras falaram lá? Que com a gente não falou não. Aí o showzinho falou: ó, fecha, se a gente voltar é multa. Né? E eu parei em casa, comprei ração para meus gatos. Quando eu chego perto de casa, eles estão parando num barzinho lá, indo numa casa de construtora que vende cano, essas coisas assim, né? E fechando tudo. E eu vejo, cara, o que eu fico pensando, a gente só é movido assim, cara. A tomar o tipo de atitude se precisava, né? A nossa consciência não consegue pensar, rapaz, é hora de pensar no bem maior. Sim. Não, tem que ter alguém para falar, pô, se eu não der jeito, eu vou te multar. Vou te multar. Né? Então, é só assim, tomarmos atitude. Assim, a gente entende, não, o cara talvez não tenha um pensamento cristão. Não, beleza, mas e o nosso papel?
de conscientização, né? Rapaz, precisa ou será preciso, né, uma situação como essa, isso em tudo na vida, né? Por exemplo, tem situação que a gente sabe que a gente precisa mudar, mas precisa chegar a um ponto desse, precisa chegar, por exemplo, ao ponto de alguém, para valorizar a vida com Deus e tudo mais, perder saúde, perder bens, perder família, precisa disso? Não precisa, né? Mas infelizmente por vezes acontece, e aí é a nossa crença, né? Pela permissão de Deus. Sim. Deus permite, né? E aí já foi conversado aqui num podcast passado sobre a questão de vontade de Deus. Sim. E aí a gente entender, é da vontade de Deus tudo isso? É da vontade de Deus que o povo sofra? A resposta é não. Não, né? Nunca é da vontade de Deus que o povo sofra. Outra situação que a gente pode bater também, martelo, e dizer: esse mal vem de Deus, a origem de uma praga como essa, foi Deus que mandou, né? A gente pode responder e dizer não, porque nenhum mal provém de Deus. Nada de ruim provém de Deus. Deus é a origem de todo bem. Sempre provém do homem. Sim. Sempre provém do homem. Você vai procurar e buscar, desde a questão de chegar a entender de que a causa disso é o pecado original, mas o pecado agora, né, praticado pelo homem, a ganância e tudo mais, tudo é a causa do homem. O mal é produzido, né, pelo próprio homem. Nessa questão aí do homem, né, tem uma teoria que a gente viu no canal Você Sabia, né, que fala lá que veio do morcego, o morcego defecou. Aí esse animal, que eu não lembro, que parece um tatu cheio de escama lá, comeu algumas frutas junto com as fezes desse morcego. Aí eles proliferou e coisa e tal, mas eles pegam esse animal para fazer vários produtos, né? Usa carne, usa escama, usa várias coisas. Porém, é um animal que está correndo risco de extinção e já foi proibido a caça desse animal. Então, aproveitando o gancho de que é do pecado humano, entendeu? Sim. Por mais que seja uma teoria, a gente não sabe, talvez foi feito no laboratório. Seja essa teoria ou outra, vai se chegar a essa conclusão. Sim. De que, assim, a origem é o homem. Sim. A origem é o homem. Ou seja, a gente nunca vai chegar a dizer assim, alguém vai dizer, não, mas se é um cumprimento de uma profecia, então é de Deus. Foi Deus quem mandou. Uhum. Deus quem mandou. Aí precisa entender isso, entender a vontade de Deus. Não é da vontade de Deus o sofrimento do homem. Nunca foi da vontade de Deus o sofrimento do homem. A morte do homem, destruição, guerras, pestes, nunca foi da vontade de Deus. Agora, é permissão de Deus. Sim, sim. Deus permite. Tudo tem sua consequência. Né? Deus permite. Mas, vai lá para as pragas do Egito e tudo mais. Né? Deus permitindo tudo aquilo acontecer. Mas é interessante que nas próprias pragas do Egito não foi algo assim que surgiu do nada, foi de coisas que já existiam. Sim, coisas verdade. que já tinham, né? Coisas naturais, mosca, tudo mais, até, né, toda a situação, até chegar na questão da morte dos primogênitos, que ali de maneira direta ligada, e tudo era ligado a Cristo, e toda a profecia. E é outra situação que a gente precisa entender, que é um princípio para interpretar profecias. Antigo Testamento, Novo Testamento. Tudo é ligado a Cristo. Sim. Nada pode ser desligado da pessoa de Cristo, da graça de Cristo e do juízo de Cristo. Né? Tudo é ligado à pessoa de Jesus Cristo. Mas entender o seguinte, de que existe sim uma permissão de Deus. Deus permite que isso chegue. E aí que chegue, né, de quem não serve a Ele, de quem não teme a Ele, chegue também na vida daqueles que temem a Ele, daqueles que servem a Ele, que são fiéis. Glória a Deus por isso. Né? Ele permite essas coisas chegarem. O que a gente precisa entender, a leitura que a gente precisa fazer é com qual propósito. Sim. Ele permite que isso aconteça. Eu entendo que dentre vários propósitos é esse, é o despertamento. É a gente se despertar e a gente acordar e entender o seguinte, né? É hoje, Deus quer algo com a minha vida hoje. Qual a mudança que eu preciso fazer hoje, aqui, agora, né? Nesse momento, como é que eu estou vivendo, o que é que eu estou valorizando, né? Olha a minha vida e tudo mais, de entender isso, né? De sempre agora voltar os olhos
para Deus e servir a Deus e buscar a Deus em primeiro lugar. Verdade. É necessário que tais coisas aconteçam. Haverá fome e terremoto em vários lugares. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. Eu voltarei em breve. Fala, Joãozinho. Valdes, lá em Romanos 8, capítulo 18, está escrito assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós. Valdes, você acha? Pois é, esse texto de Romanos, Paulo escreve sobre o fim. Mas ele escreve sobre o fim não numa perspectiva de um futuro distante. Paulo escreve do fim sobre a perspectiva do aqui e o agora. Né? O fim já está acontecendo. O fim já acontece. É tanto que ele usa uma expressão que é a primeira vez que aparece na Bíblia, né? A questão da terra gemendo, a natureza gemendo. Sim. E aí a natureza geme na expectativa da volta de Cristo. E mostrando isso, dando sinais da volta de Cristo. Seja a criação, árvores, aves, animais, seja no mar, seja o clima, seja o homem, né? A questão de enfermidades surgindo e aparecendo, pestes como essa, né, que temos vivido aí agora, surgindo, tudo isso mostrando justamente o gemido pela volta, que a solução. Uma vez eu fui fazer uma visita, e aquilo me mexeu muito comigo. A visita de uma criança que tinha nascido, e a gente estava numa sala de uma casa, e estava num jornal desses da tardezinha, que só falta sair sangue, escorrer sangue da televisão, de tanta notícia ruim. E aí, no momento daquele, numa notícia dessas aí, a mulher pegou: cadê o controle da televisão? Desliga, pelo amor de Jesus, desliga. E aí ela deu fez uma exclamação, assim, de uma forma mais alta, assim: volta logo, Jesus! Ô Jesus, volta logo! Aquilo me assustou. Porque eu disse: por que essa mulher está falando? Volta logo, Jesus! Ela está, sabe? E aquilo mexeu comigo. E eu fiquei naquilo. Quando eu estou voltando para casa no carro com a minha família, aquele cântico Maranata, a hora vem seu Jesus, estava tocando. E aquilo foi martelando na minha cabeça. E eu parei para pensar. Eu disse: sabe que aquela mulher tinha razão? A solução para todos esses problemas é a volta de Jesus. Não tem outra. Pode pensar no que for, mas nós estamos caminhando para esse fim, e a solução para o fim, a solução para o sofrimento, a solução para a morte, a solução para guerras, a solução para pragas é a volta de Jesus. E a Bíblia nos ensina que a igreja deve querer, deve almejar, ansiar a volta de Jesus. Aí eu pergunto para vocês: será que a gente quer mesmo a volta de Jesus? Ou é aquilo que você falou, né? Não, eu quero, é verdade, vai acontecer, mas não agora, né? Deixa mais para frente um pouquinho, tal. A gente deve ter esse sentimento. Eu acho que isso deve mexer com a gente, sim, de desejar a volta de Jesus. E desejar a volta de Jesus não é desejar a morte, não é desejar, sabe, não é um suicídio, não. Desejar a volta de Jesus é desejar a solução de todos esses problemas que o mundo enfrenta, não é? Que a gente no mundo enfrenta. E não vai ter solução, por exemplo, política. Não vai ter solução de um remédio vai aparecer e vai curar. Cura esse, vão surgir outros. Só é o princípio das dores. A Bíblia fala, por exemplo, nas taças de ira que serão derramadas. Sim. A gente pode entender de que as taças estão sendo derramadas, mas vai chegar um momento em que as coisas vão de fato apertar para a igreja e para todos. As coisas não vão melhorar. Não existe nenhuma menção bíblica de que as coisas vão melhorar. Vão melhorar de que tudo, sabe, a gente vai reinar, vai ter paz aqui nessa terra, sabe, no sentido de viver bem, não tem mais guerra, tem ausência descobriu o remédio para tudo.
não é? Ninguém vai sofrer. Não, o sofrimento, as dores só vão aumentar. É o que a Bíblia ensina, seja desde Gênesis, e aí o que Paulo fala, né? Porque Paulo pensa nessa questão do fim como algo já acontecendo, né? A terra gemendo, porque diz os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória. Então a minha cabeça deve estar lá no porvir, lá em Jesus, lá no céu. A minha cabeça deve estar lá, entendendo que tudo isso vai passar. Foi essa pregação de Pedro, quando ensina para a sua igreja que sofria, dizendo: olha, vocês estão enfrentando tudo isso agora, mas vocês devem pensar na coroa inacessível, pensar no tesouro que a gente tem, que Cristo tem preparado para nós. Foi essa mensagem do apóstolo Tiago, quando ele diz também dos sofrimentos, falando que a gente deve enfrentar tudo isso com perseverança e com alegria. O passar por várias provações, alegria, o passar por várias provações, a provação da vossa fé, e tudo isso, sim, como o Elber perguntou, serve para provar a nossa fé, e para nos tornar mais confiantes, para nos tornar mais servos de Deus, para nos tornar mais sérios na nossa vida, íntegros, para a gente fazer essa reflexão mesmo da nossa vida, dos nossos dias, do nosso tempo, mas entender de que só teremos a solução final de todos os nossos problemas no grande dia, na volta de Jesus. É verdade. Não, e eu estou refletindo aqui que quantos problemas nós evitaríamos se vivêssemos todo dia nessa expectativa, né? Ou quantas vezes que nos sentimos preguiçosos, né? É questão de... Porque quando estamos ocupados, eu acredito que o tempo passa rápido. Se nos ocuparmos com as coisas do alto, aquele grande dia vai chegar muito mais rápido para nós. É porque a gente não está se importando com hoje. A gente está se importando com amanhã. Está esquecendo do hoje. Viver um dia de cada vez, né? Esse pode-se, Valdes, não sei se você vai agora responder, mas pode-se também se dizer que essa volta do Cristo, além da gente ansiar ela, uma das formas de ansiar ela é pregando a palavra. Porque sim, ele fala que justamente quando o evangelho for pregado a todos... Se isso está na nossa cabeça... Só quando todos conhecerem... Se isso está na nossa mente, no nosso coração, assim, que a volta de Jesus está próxima e está chegando, então, assim, porque tudo que a gente viver vai ser relacionado a isso. Que às vezes o plano da nossa vida vai estar relacionado a isso, né? Essa questão, assim, não, eu estou preparado e eu preciso falar, eu sou um Noé, né? Eu sou um Jonas. Da minha geração, verdade. Isso, ou seja, nós estamos vivendo nesse tempo e a gente está vendo o dilúvio chegar. Tem que gritar para todos. Eu sou Jonas, eu estou vendo a situação e Deus mandou pregar. Eu tenho que cumprir essa minha missão. As coisas vão girar e vão mexer e vão sempre para esse ponto, não é? E eu entendo de que esse é um propósito, não um propósito geral, a gente já falou no propósito geral de Deus, juízo, de despertar, mas existe também um propósito individual, propósito assim para cada um, e esse eu entendo como um propósito individual para a minha vida, para a sua, para a vida de todos, é que a gente se desperte a viver mais o Evangelho, a anunciar mais o Evangelho, a boa nova. Sim. E a boa nova é boa nova de salvação, é que os sofrimentos terão o seu fim em Cristo. Não significa que eu não vou adoecer, que o vírus não vai vir em mim, pode vir, mas isso não vai causar, por exemplo, não vai causar em mim falta de esperança. Não, a minha esperança está em Cristo. Não vai causar em mim desespero, porque a minha esperança está em Cristo, sempre. Então eu não vou me abalar, né, diante disso ou de qualquer coisa que vier. Eu preciso me firmar em Cristo Jesus e ensinar isso. Eu acho que esse é um papel da igreja. A igreja tem esse papel. Não é disseminar o terror, né? Aí, aquela coisa, tudo mais, mas pelo contrário, de mostrar esse conforto, esse consolo em Cristo Jesus. Sim. Não, e tantos meios, né, para ser ouvidos hoje, que a gente já falou lá no início. Então, tem muita facilidade de se falar hoje. Mais alguma coisa, galera? Eu acho que é isso aí mesmo. Deu para deixar bem claro sobre essa questão do assunto.
Agora é a hora do remédio, Do né? remédio. Quem trouxe essa expressão foi o Filhetão. É o remédio. Então traga o remédio para os nossos ouvintes, para nós. Pois é, cara, esse remédio para mim é maravilhoso, porque eu acho que esse é um ensino bíblico. Quando a gente lê, por exemplo, nos Salmos, o salmista cantando, Salmo 24, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Ao Senhor pertence a terra, é dele, a terra é dele. Tudo o que foi criado, e aí tudo, o de bom e o de ruim, Deus criou, né? Ele domina sobre tudo, ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele permite as coisas boas, ele permite as coisas ruins, mas nada foge ao controle e o controle absoluto do Senhor sobre tudo e sobre todos, o mundo e os que nele habitam. Então, é gente lá da China, da Itália, do Brasil. Todos estão sob o poder e sobre o controle soberano de Deus. Um outro texto que me traz muito conforto e consolo ao meu coração é o texto de Isaías, profeta. Isaías é o profeta messiânico. Isaías, no capítulo 6, ele fala num tempo de crise, num tempo de dificuldade, onde na sua cidade, um rei que já reinado mais de 64 anos, morreu o rei, está sem alguém no trono. Isaías então vai no templo, e quando ele chega no templo, ele tem uma visão. E a visão que Isaías tem é de que o trono não está vazio, mas não o trono de Uzias, rei que ele tinha falado. Ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor, Yahvé, o Senhor criador dos céus e da terra, o Senhor da aliança, assentado sobre um alto e sublime trono. E ali ele tem a visão de Deus. E aquela visão que ele tem de Deus, aquilo causa no seu coração esperança. Se era desesperança, o rei morreu e agora nós estamos perdidos, estamos vivendo uma crise, estamos vivendo crise política, crise financeira, crise na área da saúde, tudo mais. Não, um rei maior está no trono, é um alto e sublime trono. E aí diz que as abas, aquela visão maravilhosa, né? As abas de suas vestes enchiam o templo. Diz que serafins voavam e cantavam e louvavam ao Senhor. Mas aquela visão causa em Isaías, causa a ideia de que Deus está no trono, de que Ele controla sobre todas as coisas. Então eu vou ter esperança, causa esperança em Isaías. Mas aquela visão também causa em Isaías a sensação de e agora? Não é? Eu estou perdido. A grandeza de Deus e o poder de Deus e causa nele a sensação de que ele não é nada, de que ele é um pobre. E ele diz: eu sou pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Então causa também a ideia em Isaías de que o Deus Todo-Poderoso, e ele está perdido agora, porque agora ele começa a ver o seu pecado, não é? Começa a ver a sua situação pecaminosa. E termina o texto dizendo que Deus, o Todo-Poderoso, o Santo, toca na boca de Isaías. Ele diz que ele tem os lábios impuros e Deus toca exatamente com os lábios. São instrumentos lá, né, que são usados no Antigo Testamento, tenaz, uma brasa viva. São linguagens do Antigo Testamento para mostrar purificação, santificação do trono, e vem direto do trono para Isaías. E depois vem uma questão que fecha o texto, que para mim a aplicabilidade dele é muito, muito perfeita para esses momentos nossos. Quando Deus diz assim: e agora? Quem há de ir por mim? A quem enviarei? E aí Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu acho que a gente não pode, nesses momentos, perder a visão de que Deus continua no trono. Sim. De que nenhum vírus está acima do poder de Deus. Deus tem o poder sobre todas as coisas. E de que o mesmo Deus continua com o mesmo propósito, e o propósito de Deus vai ser sempre esse: que a gente proclame o seu evangelho, que a gente anuncie o seu evangelho, que a gente entenda a nossa pequenez, entenda que somos limitados, somos pecadores e que sempre carecemos da graça e da bênção do Senhor.
e sempre dizer como Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me a mim. É interessante que Isaías profetiza também para aquele povo e para aquela época um fim de tempo, né? Deus enviando o seu castigo sobre o povo e sobre aquela nação que viria depois. Abacuque, que vem um pouco depois, ele reluta e luta contra Deus num questionamento, dizendo: Deus, o Senhor não vai fazer isso sobre o teu povo, castigar o teu povo, trazendo isso, pestes, trazendo situações difíceis. Joel chega a falar em gafanhotos, né? Como pestes também e outras doenças mais. Abacuque chega e luta contra Deus, capítulos 1 e 2, falando disso. Quando chega no capítulo 3, Abacuque faz uma oração. É a oração de Abacuque, é um salmo, é um cântico dele. Ele diz assim: Senhor, faz a tua vontade, realiza a tua vontade. A tua vontade sempre vai ser boa para nós. O Senhor sabe o que é melhor para nós. Mas ele diz assim: aviva a tua obra no nosso meio, nos nossos dias. E ele termina o cântico dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor. Eu vou esperar no Senhor, eu vou confiar no Senhor. Então nós, como servos de Deus, devemos ter essa visão, a visão de que Deus está no trono, de que Ele reina, que Ele é poderoso, e eu não posso me desesperar. Eu tenho que sempre olhar para Deus. Chegando ou não essa enfermidade na minha casa, que não há nenhuma profecia bíblica dizendo que ela não chegará na minha tenda. Não é esse versículo bíblico específico falando sobre coronavírus, por exemplo. Sim. E se alguém fizer a aplicação desse texto, está totalmente equivocado. Não é? De que praga nenhuma chegará à tua tenda. Se você não se cuidar, meu irmão, vai chegar. Se você sair daqui e viajar para a Itália, por exemplo, em lugares que estão lá infectados, ou então aqui no Brasil mesmo, você infelizmente vai contrair essa enfermidade, porque não é essa a promessa que Deus traz para nós, mas a promessa de que Ele está conosco, a promessa de que Ele continua reinando, de que Ele tem um propósito sobre tudo isso, e a gente precisa entender esse propósito. E eu entendo aí pelo menos 2 propósitos principais para nós. Primeiro é nos despertar. A gente precisa acordar, né, e lembrar da nossa vida e saber da nossa limitação e de que a gente deve sim servir a Deus, e o momento é servir a Deus nos nossos lares, nas nossas casas, e também pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho que salva, o Evangelho que traz essa mensagem de salvação, de conforto, de consolo e de esperança. Amém, amém. E uma das coisas também, ele falou, pastor Valdes, ontem a gente teve uma live, um estudo ontem sobre o Salmo 27 e que enche meu coração de esperança também, cara. E o salmista no versículo 1 e no versículo 14 do Salmo 27 é um dos passos que chama mais atenção. Ele diz: o Senhor é minha luz e minha salvação, então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida, então por que estremecer? Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Aproveitando o gancho, o pastor falou em Joel, tem no capítulo 1 de Joel, versículo 15, Joel diz assim: há que dia? Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Possamos aguardar esse dia não como tolos. Sim, nós estamos no momento, Paulo César Baruch falou sobre isso, ele pega o texto de Eclesiastes, ele fala que há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Ele fala que ele nunca esperava essa expressão chega, exato, de deixar de abraçar. Um momento, né, exato, de aplicação mesmo. Mas chegou. Então, meus irmãos, eu estava vendo um estudo hoje até no Tecmundo, que é um canal no YouTube também, e ele falou que se nós não nos cuidarmos, estudos dizem que daqui a 50 dias 2 milhões de pessoas estarão mortas no Brasil. Então que possamos de fato acordar, entender que isso não é palhaçada, isso é sério. Vamos nos cuidar, nossas igrejas, vamos nos fechar e nos comunicar à distância.
Vamos mostrar este amor de Deus para as pessoas que estão longe, sim, mas não deixar de mostrar esse amor de Deus, essa misericórdia, essa soberania, como bem disse o próprio pastor Valdes, que ele está no trono, controlando todas as coisas. Amém? Amém. Tudo certo, galera? É isso aí. Só lembrando para você se inscrever no nosso canal. Exato. Deixar aquele like aí, seguir. Isso, no Também Instagram. estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, no iTunes, lá no Apple Podcast. Também nos siga na nossa página aí, podcast ouça. Isso, podcast.ouca. Então esteja nos seguindo aí. Galera, estamos chegando ao fim também. Mas, rapidinho, eu vou ler uma frase que o irmão postou aí. Se esse irmão estiver ouvindo, isso é pra ele. As igrejas estão fechando as portas para o coronavírus. Qual igreja está indo atrás dos infectados? Meus irmãos, nesse momento quem é a igreja somos nós. E esse momento é de nós estarmos de joelho. Verdade. Orar. E não ir para redes sociais falar coisas que não vai edificar ninguém. Não vai mudar, como diz o cara, o preço do dólar. Vai aumentar. Então nesse momento, irmão, evita de postar algumas coisas no Facebook, no WhatsApp. Em vez de você postar, vai orar, vai ler a Bíblia. Porque nesse momento é o momento de a gente estar com o joelho no chão, cara. Como Valdes mesmo, todo mundo, eu nunca passei por isso. Nós nunca passamos por isso. E aí Deus está dando a oportunidade de a gente passar por isso e fazer a diferença. Se nós não for fazer a diferença, quem vai fazer a diferença? Verdade. Então, deixo para vocês aí, que tome cuidado. O que Lave você as vai mãos, falar. né? Lave bem as mãos antes de... Álcool em gel. Escreve bem. Quando você for escrever uma coisa, pensa bem o que você vai escrever com álcool em gel na mão, porque às vezes o que a gente fala, muitas vezes, deixa muitas pessoas preocupadas. E a nossa missão nesse momento é tranquilizar as pessoas, porque nós somos cristãos. Verdade. Se o cristão desesperar... Lascou tudo, filho. Eu creio que assim, que não tem forma melhor de terminar do que com as escrituras sagradas. E aí Sim. Não é uma profecia, não é nada assim, mas nós entendemos que a Bíblia é a profecia. Sim, né? verdade. A Bíblia é a profecia. E essa palavra de Deus, em Provérbios 27, 12, diz assim: o prudente